Você vai aprender física, eu garanto. Um menino sentado numa canoa parada na superfície de um lago atira um tijolo para fora. A massa do menino e da canoa é, no total, 40 kg. Sabendo que a massa do tijolo é 0,4 kg e que sua velocidade ao sair da mão do menino é de 10 metros por segundo em relação à água, qual é a velocidade em centímetros por segundo com que a canoa começa a se movimentar? Espera, o menino está na canoa, no riozinho tranquilo parado, e aí resolve arremessar um tijolo. Na hora que ele arremessa o tijolo vai para um lado, e para conservar o momento que tinha no início do processo, o menino joga o tijolo para um lado e aí ele é arremessado para o outro. Ué, por quê? Ação e reação. Se o menino faz força sobre o tijolo faz força sobre o menino. Então, se o tijolo é empurrado para um lado, o menino é empurrado para o outro. E isso tudo é para conservar o momento. A gente tem que o Q no final, vetorialmente falando, é igual ao Q do início. E como eles no início estavam em repouso, isso aqui é o vetor nulo. E aí, como são apenas dois, o tijolo e o conjunto menino-barco, a gente pode resolver esse tipo de questão direto, fácil e simples, fazendo mzão vezes vzinho é igual a mzinho vezes vzão. Mzão é a massa maior. A massa maior vai ter velocidade menor. Mzinho é a massa menor. E a massa menor vai ter velocidade maior. No caso, o tijolo é quem tem a massa menor e o conjunto garoto-barco é quem tem a massa maior. Então, a massa maior, que é o conjunto menino mais canoa, 40, vezes a velocidade de recuo, que é o que a gente quer saber, é igual à massa do tijolo, que diz na questão que é 0,4, vezes a velocidade com que ele é arremessado, que é dita 10. Ficou fácil agora. 40 vezes Vzinho vai ser igual a 0,4 vezes 10, que é 4. Para calcular a velocidade, agora é só passar esse 40, que está multiplicando, dividindo. Eu vou ter então que a velocidade de recuo da canoa com o garoto é 4 vezes, dividido por 40. Então, a velocidade é igual a 0,1 metro dividido por segundo. Atenção, porque na questão ele quer que você dê a velocidade em centímetros por segundo. E aí você precisa lembrar que cada metro tem 100 centímetros. E por isso, na hora que você substitui, você vai ter que a velocidade V é igual a 0,1 vezes 100 centímetros por segundo. Então, você vai ter que a velocidade é de 10 centímetros por segundo de recuo. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer. E nesse tipo de problema em que você tem uma coisa sendo arremessada para um lado e um conjunto recuando para o outro, basta que você faça. Se no início era 0, mzão vezes vzinho é igual a mzinho vezes vzão. Tranquilo. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um casal participa de uma competição de patinação sobre o gelo. Em um dado instante, o rapaz de massa igual a 60 kg e a garota de massa igual a 40 kg estão parados e abraçados frente a frente. Subitamente, o rapaz dá um empurrão na garota, que sai patinando para trás com uma velocidade igual a 0,60 metros por segundo.
Qual a velocidade do rapaz em centímetros por segundo ao recuar como consequência desse empurrão? Fera, dá uma olhada no texto e olha para a questão. Perceba que no texto ele diz que os patinadores estão abraçados e parados. Opa! Como a gente sabe que só tem forças internas atuando entre os patinadores, o Q no final vai ser igual ao Q do início. E como no início eles estão parados, o momento do conjunto é nulo. E aí a gente já sabe que em situações desse tipo, em que a quantidade de movimento ou momento linear é nulo no início, e você tem dois corpos em que um é arremessado para um lado e por conta disso o outro recua, como são só dois corpos, na hora que ele é jogado para um lado, o outro recua. A gente vai fazer, para resolver esse problema, mzão vezes vzinho é igual a mzinho vezes vzão. Simples assim. Massa grande tem velocidade pequena, massa pequena tem velocidade grande. Quem é o de maior massa nesse caso? O de maior massa é o patinador masculino. Então eu coloco aqui 60. Ele vai ter uma velocidade de recuo v, que é o que eu quero encontrar. A patinadora tem massa 40, magrinha. E a velocidade com que ela é jogada para trás, na verdade que ela se desloca para trás, é 0,6 metros por segundo. Para encontrar a velocidade do patinador, é só fazer 40 vezes 0,6, que dá 24. Esse 60 que está multiplicando eu passo dividindo. E aí eu encontro que a velocidade do patinador é de 0,4 metros por segundo. Agora, atenção, a questão pede que você use a unidade centímetros por segundo. Então, você precisa lembrar que cada metro tem 100 centímetros. E aí, passando de metros por segundo para centímetro por segundo, eu faço 0,4 vezes 100, 40. E aí eu fico então que a velocidade de recuo do patinador é de 40 centímetros por segundo. Olhando para as alternativas, aquela que diz 40 é a da letra C. C de coisa fácil. Tranquilo quando a gente sabe o que fazer. E nesse tipo de questão em que a quantidade de movimento total é zero no início e são dois corpos apenas, a gente tem mzão vezes vzinho igual a mzinho vezes vzão. Simples assim.